Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai fazer a instalação e configuração do Tailwind e do ChatCN, beleza? E aí a gente fecha essa parte inicial de setup do projeto para realmente poder começar o desenvolvimento da nossa aplicação. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou começar lá pela documentação do ChatCN, tá? Então quando vocês acessarem o site da documentação, ui.chatcn.com, vocês vão cair nessa página inicial. Então a gente vai aqui em Docs. Ele já traz um processo aqui de inicialização, né, das configurações aqui de um projeto com o ChatCN. A gente tem que selecionar o framework que a gente está usando, no caso aqui a gente está utilizando o Vite como nosso ferramental aqui de apoio. Eu vou deixar selecionado aqui o NPM como meu gerenciador de pacotes, já está selecionado na verdade. Então o primeiro passo que ele me mostra é a criação do projeto, né, já temos o projeto criado. Depois a adição do Tailwind, eu preciso adicionar duas dependências, Tailwind CSS e o Tailwind CSS, né, o plugin do Tailwind CSS para o Vite. Então eu vou copiar aqui esse comando, vou voltar lá para o terminal integrado e aguardar a instalação aqui desses dois pacotes. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha lá, ó. Ele me mostra o seguinte, ó, ele pede para trocar tudo que tiver no index CSS pela importação do Tailwind, certo? Então, vou pegar aqui, abrir o nosso index CSS, vou apagar tudo aqui desse arquivo e importar o Tailwind CSS. A partir desse momento, a gente já consegue utilizar o Tailwind, consegue utilizar as classes utilitárias do Tailwind na nossa aplicação, tá? Beleza, mas vamos continuar lá. O próximo passo seria uma configuração aqui que a gente tem que fazer nos arquivos de configuração do TypeScript. E são dois arquivos que a gente tem que incluir essa configuração. É no tsconfig.json e no tsconfig.app.json. Basicamente, a gente vai ter que definir algumas configurações de opções para o compilador do TypeScript. Entender como é que vai resolver as importações dos elementos ali, dos arquivos, dos componentes no nosso projeto. Isso o ChatCN precisa, né, porque ele trabalha com esse padrão que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou copiar aqui essa parte que ele está destacando para mim, ó, do compiler options, e eu vou abrir o meu arquivo de configuração TypeScript principal, que é o tsconfig.json, e vou colocar aqui dentro desse objeto de configuração, tá? Colocar uma vírgula aqui após essa propriedade references, e vou colar aqui, deixa eu dar um Ctrl S para formatar. E aí nós temos o seguinte, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou configurando a URL base do nosso, o diretório base do nosso projeto. E aí veja que o tsconfig.json é um arquivo que fica na raiz do projeto. Então quando eu passo aqui como URL base um ponto, eu estou dizendo, olha, a URL base do projeto, né, dos arquivos aqui do projeto, é essa própria pasta, no caso a pasta raiz. Depois a gente faz uma configuração bem interessante, eu gosto muito dessa configuração aqui, que é para definir um apelido ali para a nossa pasta principal de código-fonte, para que eu não precise ficar utilizando caminhos relativos na hora de importar componentes e arquivos dentro de algum componente ali, algum arquivo de código que eu estou editando. No caso aqui a gente está definindo o que a gente chama de alias, né, de path aliases. Basicamente estou dizendo o seguinte, ó, quando eu digitar @, entenda ponto barra source, ou seja, para importar qualquer coisa que esteja dentro da minha pasta principal de código-fonte, eu vou começar com @. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você está dentro de um arquivo em uma hierarquia bem interna ali, nas pastas aqui do source, do src, e você precisa importar ali dentro um arquivo ou um componente que está em uma pasta em níveis superiores. Então, usando caminho relativo, você teria que fazer aquele esquema de ponto barra para poder voltar um nível de pasta e tudo mais, e aí acaba ficando um pouco feio ali o caminho da importação. E não só isso, né? Acaba dificultando até de você entender de onde é que você está importando aquele arquivo, porque não fica muito claro ali no caminho ali da importação. Quando a gente utiliza essa estratégia, então, ao invés de usar caminho relativo, a gente usa esse path aliases. Então, por exemplo, eu quero importar um arquivo que está dentro da pasta components aqui dentro da pasta src. Então, eu começo com @components, tá? Então, fica bem intuitivo, bem claro ali na própria importação de onde é que eu estou puxando aquele arquivo, aquele componente, tá? Tá bem interessante. Essa configuração interna aqui do compiler options, base URL e paths, eu também preciso, ó, vou copiar, eu preciso colocar aqui no tsconfig.app.json, tá? Aqui de fato é onde tem as configurações principais do compilador do TypeScript. Vou já explicar um pouco melhor sobre isso. Mas bem aqui no final ó, dessa propriedade compiler options, eu vou jogar essas propriedades que eu colei. Então vou colocar aqui base URL e paths da mesma maneira como eu defini lá, tá bom? Vejam aqui que nesse
tsconfig.app.json, o próprio vídeo já colocou algumas configurações aqui para mim, como por exemplo, o alvo do código transpilado aqui do TypeScript para o JavaScript. Por quê? Mais uma vez, TypeScript é um superset do JavaScript, mas o navegador ele não entende TypeScript, ele entende JavaScript, então precisa ser feito um processo de compilação, tá? O próprio TypeScript ele tem lá um compilador, o TSC, que faz esse processo. Tá? E várias outras ferramentas de builds, né, fazem esse processo de transpilação, né, de compilação do TypeScript para o JavaScript. Então, dentro desse arquivo de configuração aqui do TypeScript, uma das coisas que eu configuro é o target, o alvo. Então, aqui eu estou dizendo, olha, você vai gerar JavaScript em conformidade com a versão do ECMAScript de 2022. Né? E aí eu especifico também o tipo de módulo que eu estou utilizando, se é CommonJS ou, nesse caso aqui, se é ES Modules, né? Que vai implicar no tipo de importação e exportação dos módulos, né? E algumas outras configurações aqui que são do próprio compilador do TypeScript, por exemplo. Eu estou dizendo aqui que para JavaScript você vai utilizar a sintaxe, né, a variação React JavaScript. Desculpa, React JSX, né? Para o JSX. E belezinha. Pronto, então a gente pode fechar isso daqui e vamos voltar lá na documentação do ShadCN. O passo 4 é justamente essa configuração que eu acabei de fazer no tsconfig.app.json. E ele pede para fazer uma configuração aqui também no vitconfig.ts, né, que é basicamente adicionar a configuração do Tailwind CSS para o Vite, né, o plugin do Tailwind para o Vite, e também definir o alias, né, esse apelido aqui para resolução de importações, né, com o arroba ao invés de caminho relativo a partir do src. Antes disso, ele pede para verificar, né, e para garantir que está instalado aqui a dependência types node, que traz ali tipagem do ambiente node, né, para TypeScript. Então, vamos voltar aqui, mas eu acho que o Vite ele já incluiu isso daqui, tá? Então, deixa eu ir no package.json e tá aqui, ó, já tá aqui, types node. Então, beleza, não precisa me preocupar com essa parte aqui. Vamos lá para o que interessa, que é, no caso, as configurações lá do vitconfig.ts. Então, eu vou copiar isso daqui, que está dentro da função defineConfig, e eu vou abrir o vitconfig.ts, eu vejo aqui que já tem aqui a configuração do React definida, mas já está dentro do que eu copiei ali, então eu vou pegar, colar aqui, dar um Ctrl+S para formatar. E além do plugin aqui do React, eu vou adicionar o plugin do Tailwind. Então, deixa eu só importar aqui. E na resolução das importações, eu vou dizer que sempre que tiver um arroba, ele deve entender como uma importação de um arquivo que, né, o caminho começa lá do source, né, do src. Tenho só que importar o path aqui. Belezinha, verifica as importações aí. E é isso, gente. Configuração feita aqui do ShadCN. Agora a gente pode começar a trabalhar com o ShadCN em conjunto com o Tailwind aqui, beleza? Então, para fazer isso, deixa eu fechar aqui esses arquivos de configuração. A gente vai iniciar aqui um projeto aqui, na verdade, fazer a inicialização necessária para a gente trabalhar com o ShadCN, que é seguindo esse comando aqui, ó, init, beleza? Então, npx, vou usar o npx para executar um script aqui, que é o script aqui do ShadCN para inicializar aqui os arquivos base aqui que ele precisa para poder trabalhar com os componentes. Então, npx ShadCN, na última versão, latest init. Ele vai fazer o seguinte, ele vai modificar o meu index CSS para incluir ali o tema padrão, né, que ele tem, incluir tokens de design do TypeScript, e vai criar alguns arquivos que ele vai precisar para poder renderizar corretamente ou definir corretamente classes ali de estilização para os seus componentes, certo? Aqui ele pede para você selecionar uma cor base, eu sempre gosto de deixar neutro, né? Se você colocar alguma outra cor base aqui, você vai ver que vai haver uma certa diferença na tonalidade de cor, porque, enfim, você vai ter cores aqui mais puxadas para outra tonalidade, enfim, eu vou deixar neutro. E aí, ele já está dizendo aqui para mim que ele atualizou as variáveis CSS lá no index CSS. Então vamos abrir aqui nosso index CSS para ver. Olha só o que foi que ele fez, gente. Ele criou vários, né, tokens de design aqui, várias variáveis CSS já pré-definidas para a gente. Cores, né? Ele já criou todo um tema de cores aqui, padrão. Logicamente que isso aqui a gente vai personalizar para o nosso tema de cores, para nossas paletas de cores, mas isso aqui é bem interessante. Isso aqui é do Tailwind, tá? Só que o ShadCN ele fez essa configuração para a gente. Ele incluiu, né, um tema base aqui para a gente seguir na estilização dos nossos componentes. Então aqui, ó, ele já definiu as variáveis principais aqui de cor primária, né? Cor primária em plano de fundo, cor secundária em plano de fundo não, em foreground, né? Que é o plano do texto mesmo ali na frente. Cor para indicar alguma ação destrutiva, borda, enfim.
Isso aqui é o que a gente chama de token de design, né? São variáveis CSS que a gente cria com valores pré-definidos de cores, né? Para definir a nossa paleta de cores, ou de espaçamentos, no caso aqui é de radius, né? Arredondamento das bordas. Enfim, isso aqui vai ser muito útil porque a gente vai reutilizar e manter uma consistência de todo o nosso sistema de design da nossa aplicação. Mas beleza, vamos lá. Outra coisa que ele criou foi aqui um arquivo utils.ts na pasta lib, tá? Dentro de src, onde ele colocou uma composição de funções. Então, o que o ChatCN faz? Ele usa essa função cn para passar uma lista de nomes de classes, né? Classes Tailwind, para um determinado componente, mas internamente ele chama outras duas dependências, né? A CLSX, que vai lidar com definição de nome de classe de forma dinâmica a partir de condicionais. Então, imagina que você tem um estilo para um componente que esse estilo ele muda a depender do estado daquele componente. Se ele está ativo, se ele não está, se ele é um componente do tipo tal, enfim. Então, você pode passar um código ali de JavaScript com uma condição onde uma determinada classe CSS vai ser aplicada a depender de uma condição pré-estabelecida. E aí essa função CLSX ela vai permitir que você tenha essas condições. E o ChatCN utiliza, né, essas atribuições condicionais de nome de classe, então é importante que tenha que ele utilize essa função CLSX. E por fim, o retorno dessa função CLSX ele joga dentro de uma chamada a uma função do Tailwind Merge, que é uma outra dependência aqui, que faz o gerenciamento ali das classes Tailwind, né? Então, por exemplo, ele vai resolver conflitos, né, se tiver mais de uma classe ali que conflite entre elas, né, ou classes duplicadas, ele vai resolver isso aqui, ele vai otimizar um pouquinho, inclusive a questão de ordem ali das classes a serem aplicadas. É um utilitário, tá, gente? Que o ChatCN precisa. Então, a gente pode utilizar essa função CN, em algum momento talvez a gente precise utilizar, mas isso aqui é para necessidade interna do ChatCN. Beleza, vamos ver aqui, o que mais? É isso, gente. E aí, qual o fluxo de trabalho aqui com o ChatCN? Professor, eu quero colocar um card lá na minha aplicação. Beleza, ou um botão, né? Como é que eu faço? Para pegar um botão já estilizado, já pré-pronto lá do ChatCN. Bom, aí a gente vai utilizar o script do ChatCN aqui, tá? Com npx. Então, npx ChatCN latest, né? Especificando aqui a última versão. add, esse é o comando que a gente utiliza. E aí a gente vai passar um nome do componente que eu quero. Por exemplo, um button. E aí onde é que eu posso ver esses nomes, professor? Lá na documentação, mais uma vez, recorre à documentação, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter uma lista de componentes, e aí vocês vão ter, ó, vários componentes, por exemplo, aqui um carrossel. Então tá aqui, ele diz como é que você pode instalar, o add carrossel. Show de bola. Então vamos adicionar aqui esse componente button, pra gente fazer um primeiro teste. Esperar um pouquinho, e aí ele vai criar, ó, dentro de source components. Dentro de components, ele cria uma pastinha UI, então todos os componentes que a gente adicionar pelo ChatCN, ele vai colocar o código desses componentes dentro dessa pasta UI. E a gente pode acessar esse código, veja como é interessante. Que bacana isso daqui, né? Porque não é uma biblioteca fechada ali que eu não posso facilmente ver o código-fonte. Tá aqui. O componente ChatCN é um componente React, tá? Você pode pegar e personalizar do jeito que você quiser aqui. Claro, você tem que seguir o padrão aqui, né? Mas tu pode personalizar a estilização básica do componente. Então, é muito mais flexível e aberto aqui a modificações e a personalizações. Por debaixo dos panos, logicamente, ele está utilizando aqui a outra biblioteca, como eu falei, que é a biblioteca Radix, que cria essa estrutura robusta aqui para o componente, né? Então ele vai criar a tag final lá, HTML é mais adequada. Então para um componente button, a tag mais adequada é logicamente a tag button. E aí ele vai lidar com questões de acessibilidade, enfim, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes disso em outras aulas. Mas veja que tá aqui, na verdade o que você faz com o ChatCN é pegar o código lá, já feito ali para um determinado componente, estilizado aqui com o Tailwind, isso aqui são classes Tailwind, e jogar na tua aplicação, e aí você pode modificar do jeito que você quiser, ou usar do jeito que tá aqui, tá? Beleza, deixa eu fechar isso daqui. E aí como é que eu uso esse componente? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma limpa aqui no nosso projeto. Eu vou apagar esse app CSS, eu não vou precisar, porque agora eu vou ter só um CSS, que é o meu global, o meu index CSS. Eu não vou precisar ficar criando arquivos CSS, porque eu vou trabalhar com Tailwind, então eu vou aplicar diretamente as classes lá no JSX dos componentes. No meu app TSX eu vou limpar tudo isso aqui. Vou deixar só o fragmento aqui, a tagzinha fragment. Vou tirar esse estado e vou limpar também essas importações aqui, que eu não vou utilizar. E aí, aqui eu vou chamar aquele componente. E eu chamo o componente como um componente normal, né, que eu possa ter criado aqui no meu projeto. Então, button. E aí eu só verifico, ó, de onde é que eu estou importando. Components /UI/button. É exatamente esse daqui. Então, vou colocar aqui algum texto para aparecer.
entrar e vamos iniciar aqui essa aplicação. Então, npm run dev. Vamos abrir lá no navegador. E aí vocês vão ver que esse componente vai aparecer aqui, ó. Pronto, ó. Vai aparecer um botão aqui pré-estilizado pra gente, que é um componente lá do ChatCN, que está na nossa aplicação agora. E aí, para exemplificar um pouquinho o TypeScript aqui, o que a gente pode fazer? Ó, eu posso criar, por exemplo, uma div aqui, que vai ser um container para esse botão. Deixa eu colocar esse botão aqui dentro. Vou dar um Ctrl S para formatar automaticamente aqui o código. E eu posso começar a colocar estilizações aqui para esse elemento, no caso aqui para div. Ó. Então, venho aqui, ó, class name. E aí, a estilização aqui, eu não preciso criar um CSS, uma classe para poder estilizar esse componente e depois chamar essa classe aqui dentro, não. Eu vou passar classes utilitárias que o próprio Tailwind já entrega para mim aqui. E aí, a importância do uso da extensão Tailwind CSS IntelliSense. Super importante. Por quê? Para a gente não precisar ficar recorrendo direto a pesquisar qual classe me entrega determinada regra CSS, quais as variações possíveis aqui que eu tenho de um determinado conjunto de classes, enfim, ela vai facilitar bastante pra gente. Por exemplo, eu quero definir uma altura mínima aqui para essa div. Eu quero que ela tenha a altura mínima ali igual à altura da página. Então, ela vai ocupar toda a altura da página. Então, eu posso começar digitando aqui a classe min, traço, aí eu quero a altura, então h de height, né? Então, min height, min h, traço, e aí eu digo qual é a altura que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou colocar svh, e aí não se preocupe que a gente vai aos poucos entendendo esse padrão aqui. Mas é bem simples, olha só. Você passando o mouse por cima, usando a extensão Tailwind CSS IntelliSense, você vê o que é que essa classe aplica. Ela aplica um min height, né, uma altura mínima, de 100 svh. SVH é view height, tá? Ou seja, é a altura da porta de visualização, da área de visualização ali. Tá? Então ele vai colocar uma altura mínima aqui igual à altura ali da página, certo? Para essa div. Mas eu quero algo visual, né? Então eu quero, sei lá, definir um background. E aí aqui no Tailwind as classes que trabalham com background é BG. Traço, aí eu posso colocar o nome de uma cor, por exemplo, ó, red, não, vou colocar blue. E aí ele já me diz aqui, olha, você tem essas variações para essa cor blue, né? Então eu vou escolher uma aqui, eu vou escolher a blue 500. E aí eu posso voltar lá e agora olha o que é que eu tenho. Eu tenho essa div já estilizada, tá? Ocupando toda a altura da página e com essa cor de plano de fundo que eu defini. Então, é muito mais fácil. Eu penso aqui o que eu quero de estilização para aquele componente e eu procuro aqui as classes Tailwind que me entregam essa estilização. Por exemplo, eu quero que esse componente seja um componente Flexbox. Então, eu coloco um flex aqui, ele já aplica um display flex. Eu quero alinhar esse botão aqui, tanto horizontalmente como verticalmente dentro dessa div. Então, alinhar ali nos eixos principais e transversais de um container flex, o Align Items e o Justify Content. Então, aqui eu tenho as classes Items Center, que aplica justamente o Align Item Center, ó, Align Item Center, e o Justify Center. Veja como é intuitivo. Então, aplica o Justify Content Center. Então, alinhou no eixo transversal e no eixo principal. E agora o botão está aqui, ó, alinhado bem aqui no centro desse componente div, né? No centro, no caso aqui no centro da página, porque eu apliquei essa altura mínima também. Beleza, então veja que fica muito mais fácil a gente estender aqui as estilizações que eu quero aplicar a um determinado componente. Pessoal, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula, tá? A partir da próxima videoaula, então, a gente já começa a gente vai começar a fazer o seguinte, a personalizar o nosso sistema de design, né, os nossos tokens de design para, de fato, se aproximar ao design que a gente precisa aqui, né, o padrão de cores, né, a paleta de cores, espaçamentos e tudo mais, para que a gente, a partir disso, possa só ir conectando lá nos nossos componentes, aplicando classes Tailwind e classes que a gente vai definir com base nesse padrão de design que a gente vai personalizar para o nosso projeto. E vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil manter a consistência aqui dos componentes e estilizar, né? De forma geral, os componentes da nossa aplicação. Beleza, pessoal? Então, é isso. Até a próxima videoaula.